Mas eu primeiro quero entrar na nossa filosofia de preenchimento full face. Eu tenho 2 tipos de pacientes completamente diferentes. Eu tenho aquele paciente que chegou para mim com o central fraturado e falou assim, eu quero consertar o meu central. E eu tenho aquele outro paciente que chegou para mim e falou assim, eu vim ver o que eu preciso. Entende que são coisas diferentes? Eu tenho aquele paciente que chegou para mim e falou assim, eu quero fazer uma toxina para tirar essa minha ruga aqui. E eu tenho outro paciente que chega para mim e fala assim, eu vim fazer uma avaliação de harmonização facial. Naquele paciente que veio fazer a toxina, faça a toxina, ganhe e conquiste esse paciente e na revisão fala assim, posso fazer uma avaliação sua? Posso dar uma olhadinha em outras coisas que você precise? Talvez você nem precise falar isso, ele chegue te pedindo. Agora, quando o paciente chega com essa abordagem, eu vim porque eu quero fazer uma avaliação, aí a gente fica muito mais tranquilo de avaliar o paciente. Vamos falar especificamente de preenchimento. A avaliação, né, ou seja, o diagnóstico, ele vai sempre seguir uma ordem. E essa ordem, ela é de cima para baixo e de fora para dentro. E esta é a mesma ordem que eu deveria executar o meu preenchimento full face. Então, vamos lá. O paciente pediu para eu avaliar, eu vou avaliar aquela face da seguinte forma. Eu vou avaliar as regiões que necessitam de preenchimento. Lá de cima até aqui embaixo e de fora, externo, até aqui dentro. Por que essa ordem? Porque é exatamente a ordem que a gente vai perdendo volume e que a gente vai envelhecendo no nosso rosto. E a pitose começa a acontecer e direcionar todos os nossos tecidos, os nossos volumes, para o centro e para baixo. E tudo começa a se acumular nessa região. Só que tudo que está se acumulando nessa região é consequência do que a gente perdeu aqui atrás. Por isso que na hora que a gente estica, aqui atrás, ó, a gente estica tudo. Então, conforme eu vou perdendo volume, estrutura aqui atrás, de cima para baixo, de fora para dentro, vai tudo se acumulando aqui na frente. Paciente de mais de 40, 45 anos, chega no seu consultório e você pergunta, qual é a sua queixa principal? 99% deles vão botar a mão aqui, ó. A queixa principal é aqui. Por que a queixa é aqui? Porque aqui é a consequência do que está acontecendo aqui atrás. Está descendo tudo para essa região. Se eu for pontualmente aonde ele está reclamando e vier e preencher exatamente aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar a pesar cada vez mais a face do meu paciente no centro, que é para onde está indo toda a gordura, todo o peso do meu rosto. Então, a reconstrução estética dessa face, a escultura, ela tem que acontecer aonde perdeu o volume e não onde é o foco do problema. E muitas vezes a resolução do foco do problema não é com preenchimento. Então eu gosto muito de vir reconstruindo o meu paciente em toda essa região superior, lateral, para tentar dar, porque assim, a gente pode fazer um lifting de face com preenchimento? Pode. A gente pode vender isso? Não pode. Aliás, eu acho que essa palavra lifting ela deveria ser abolida da ROF. Porque quando você fala lifting, o seu paciente imediatamente entende uma plástica. Ele sempre vai imaginar, quando você fala, não, porque isso aqui vai te dar um lifting, ele vai achar que está esticadaço. E não vai ficar esticadaço. Vai ficar um pouquinho mais encorpadinho. Só que o paciente não consegue perceber isso. Então, essa ancoragem que a gente faz aqui atrás é que vai melhorando o posicionamento dos tecidos aqui na frente. Então, eu posso fazer essa ancoragem aqui atrás ou volumizando essa região, caso eu não tenha mais volume, ou puxando o fio e ancorando nessa região. Então, eu vou reposicionando esses tecidos. E depois que eu faço isso, é que eu venho aqui na frente, para refinar pontualmente essas áreas. Nunca a gente vai começar aqui na frente. Nunca, não é nunca. Em algumas situações não vai ter jeito, o paciente não tem condição de fazer um full face e você vai pontualmente naquela área que está incomodando mais. Mas se a gente puder reconstruir essa face, ela sempre deve começar de cima para baixo, de fora para dentro.
beleza? E aí a ordem seria mais ou menos essa. A gente vai avaliar, planejar e executar, primeiro, têmpora. Aí eu desci, ó, vamos olhar aqui no rostinho dela. Ó. Eu começo aqui na têmpora, depois eu desço para a região de malar lateral, que é essa região mais externa de arco zigomático. Depois eu venho para a região toda infraorbitária, que é a região de malar, região de olheira. Aí eu venho aqui para o sulco nasolabial, o sulco lábio-mentual, que é marionete, e finalizo com a mandíbula e mento, que é o contorno da face do paciente. Essa deveria ser a ordem ideal para a gente ir reconstruindo uma face quando a gente faz um procedimento de full face com preenchimento. Diagnostiquei isso. Defini que eu vou trabalhar em todas essas áreas, vamos supor, todas. Ah, mas então eu vou começar aqui pela marionete, que é mais... Nunca, de jeito nenhum. Existe um artigo do Cotofana de 2019, ou 2020 talvez, e sempre que eu falar em artigo, se vocês quiserem, é só pedir que eu mando, aonde ele deixa muito claro que toda vez que você começa a reconstruir aquela face de fora para dentro, você gasta menos material. Então, nesse artigo, ele comparou, pegou o mesmo paciente e, de um lado, ele começou preenchendo o lateral e depois veio para cá, e do outro lado, ele começou preenchendo o medial e depois foi para a lateral. E ele concluiu que sempre que ele começava preenchendo de fora para dentro, ele gastava menos material. Por quê? Fez ancoragem, suspendeu aqui, sustentou, você só refina aqui dentro, tá bom? E aí aqui é o seguinte, ó. Esse é o conceito e a nossa filosofia de trabalho é toda baseada em cima do que a gente chama hoje de miomodulação. Eu tenho o meu rosto, a minha face, separada em duas grandes áreas. Se vocês olharem para cá, vocês vão perceber que eu tenho uma face lateral, que é composta pelos músculos esqueléticos, que são os músculos da mastigação, aonde eu tenho masseter e temporal. Essa face lateral, ela não se mexe. Vocês estão vendo? O paciente está sorrindo, está fazendo toda a movimentação. Aqui, ó, eu tenho uma área estática. O comportamento clínico dessa região é completamente diferente dessa. Por que que essa área daqui mexe? Porque aqui estão todos os meus músculos da mímica. Eu não tenho músculos da mímica vindo aqui atrás. O último músculo da mímica se tem origem aqui, ó, na sutura entre o arco zigomático e o osso zigomático, que é o zigomático maior. Então, entendam que eu tenho uma face lateral estática e uma face medial móvel. E eu tenho nessa face duas camadas diferentes de gordura. Eu tenho uma gordura superficial, que é o meu subcutâneo. Essa gordura, ela está logo abaixo da pele e sobre toda a minha musculatura. E eu tenho uma gordura profunda, que está abaixo da minha musculatura, dando suporte para ela. Pelo conceito de miomodulação, ou seja, eu vou gerenciar, eu vou modular o movimento da minha musculatura, eu posso aumentar ou diminuir essa contração, esse movimento muscular, de acordo com o lugar onde eu coloco o meu material de preenchimento. Mais um artigo, o artigo do Maurício de Maio, um artigo muito interessante que rege a nossa filosofia de pensamento. Eu vou perguntar para vocês, se eu colocar o meu material de preenchimento aqui eu também tenho gordura subcutânea, tá? Na verdade, eu tenho no rosto inteiro. Se eu colocar o material de preenchimento nessa gordura subcutânea, na hora que o meu paciente sorrir, alguma coisa vai acontecer diferente aqui atrás? Não. Porque aqui atrás nada mexe. Então, posso botar o meu material onde eu quiser. Aonde eu colocar o meu material aqui, ele não mexe. Na hora que o meu paciente sorrir. Quando eu venho aqui, ó, para frente, entende que essa gordura subcutânea está sobre o músculo? Quando eu faço contração dessas fibras musculares,
Se eu tiver um material pesando sobre o músculo, vocês acham que esse músculo vai contrair mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Então entendam uma coisa. Toda vez que eu coloco o material de preenchimento sobre a musculatura da mímica, eu vou dificultar essa musculatura de trabalhar. Sempre. Sempre. Então, baseado nisso, assim, vocês já perceberam pessoas que fazem preenchimento e não conseguem sorrir? Por quê? Pelo peso do material sobre os músculos da mímica. Então, a nossa filosofia de trabalho é que, dessa linha que separa a face estática da face dinâmica, para frente, a gente trabalhe sempre que possível, e quase sempre é possível, por baixo do músculo, que a gente trabalha em gordura profunda. Hoje em dia, eu conto nos dedos as situações clínicas em que eu falo assim, vamos preencher em subcutâneo aqui, ó. E com isso, eu consigo melhorar o apoio das fibras musculares. E aí vocês vão, quando vocês forem ler lá no artigo do Maurício, ele fala exatamente isso. Toda vez que eu coloco o volume embaixo das fibras, principalmente nos pacientes que já passaram pelo processo de envelhecimento e que perderam volume, esse suporte até melhora a movimentação das fibras. Então, eu tenho duas grandes vantagens em trabalhar em gordura profunda. Eu melhoro a movimentação dessas fibras musculares, dos músculos do sorriso, dos músculos da mímica, nos pacientes que já sofreram processo de envelhecimento, e eu não pioro esse movimento por ter trabalhado na gordura sobre os músculos, independente da idade do meu paciente. Então, esse é o conceito que rege a forma como a gente hoje em dia trabalha com os nossos preenchedores. Qual é o grande problema disso? Que trabalhar em subcutâneo é molezinha. Aqui, ó, é mole. Trabalhar em gordura profunda é um pouquinho mais complicado. Eu tenho que ter uma sensibilidade tátil mais desenvolvida. E aí é que eu acho muito importante que vocês tenham, em algum momento da vida de vocês, uma experiência com cadáveres frescos. Porque o que a gente faz, por exemplo, de exercício, meu primeiro exercício quando eu estou com cadáver, é todo mundo fecha o olho e aí a gente vai passar a cânula em subcutâneo superficial, que é um subcutâneo que tem muitas fibras colágenas, chamado de subcutâneo retinacular. Agora a gente vai passar a cânula num subcutâneo profundo, que tem menos fibras. Agora eu vou passar a cânula lá embaixo, numa gordura profunda. Então, porque a cânula, ela vai passando pelo meio do caminho. Ela não tem bisel, ela não corta. Então, a hora que eu tiver resistência, é difícil de passar. Quando eu não tenho resistência, é mais fácil. Então, esse treinamento da sensibilidade tátil faz com que eu tenha certeza se eu estou na camada que eu quero. E, por exemplo, bioestimuladores, é muito importante que a gente coloque no subcutâneo superficial, para poder ter comunicação celular com as células da derme. Se eu coloco no subcutâneo mais profundo, eu perco a ação do meu material. Aí eu tenho que ir gerenciando. Cada material tem uma camada específica para a gente trabalhar. E o que vai fazer com que eu saiba essa camada é, sem dúvida nenhuma, a minha sensibilidade tátil. E isso não se desenvolve rápido. Então, para vocês que estão começando, é assim. Vão ter dúvida, vão ter dificuldade, vai insistir. Se você conhece a anatomia, se você sabe as profundidades, você vai começar a ter umas dicas se você está ou não na camada certa. Até o dia que você vai ter certeza que você chegou onde você queria, sem perguntar para ninguém, sem pedir ajuda do professor. Vai demorar um pouquinho, para algumas pessoas um pouco mais, para outras um pouco menos, mas esse desenvolvimento da capacidade tátil, ela é muito importante, tá? Bom, daqui desse slide eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. Então vamos lá, vamos começar pela têmpora. Essa região de têmpora é uma região que pode ter um afundamento natural por conta de uma conformação genética da face do paciente, do crânio. Naturalmente, o paciente tem isso aqui mais afundadinho.
certo? Ou ela pode ser causada pela perda da gordura subcutânea dessa região. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo, diminuindo a gordura subcutânea em várias regiões do nosso rosto. Principalmente aqui, nessa região temporolateral. E quando eu diminuo essa gordura nessa região, eu começo a mostrar com mais evidência o contorno ósseo do meu paciente, que é o que a gente chama de esqueletização da face. Ou seja, todo aquele tecido que acolchoa o meu osso, o meu crânio, ele começa a diminuir. Vocês sabem que o nosso rosto, ele é desenhado baseado no desenho do crânio da gente. Paciente braquicefálico tem um ângulo de mandíbula mais aberto. Paciente dólico tem um ângulo de mandíbula mais fechado, o rosto fica mais longo, não é isso? Então, assim, pacientes que têm um osso zigomático muito proeminente vão ter um malar mais proeminente. Então, o desenho da minha face é ditado pelo desenho do meu osso. Só que esse osso ele pode ser acolchoado pelos tecidos que estão sobre o osso. Gordura profunda, músculo, gordura subcutânea, pele. E a gordura subcutânea, ela aumenta e diminui de volume conforme eu aumento ou diminuo de peso. Então, se eu engordo, o meu rosto fica mais redondinho, fica mais acolchoado, porque o meu subcutâneo ficou mais espesso. Se eu emagreço, o meu rosto fica mais marcadinho, fica mais marcado o desenho do meu crânio, porque eu tenho menos acolchoamento, menos subcutâneo. E aí, quando eu perco esse subcutâneo com o envelhecimento, eu começo a marcar as estruturas mais proeminentes, geralmente o contorno da órbita, o arco zigomático. E esse processo de esqueletização é muito ruim. Ele te dá um aspecto muito envelhecido. E muitas vezes o paciente não percebe. É óbvio que se você chegar numa situação clínica dessa, o paciente vai perceber que está afundado. Mas numa situação daquelas, muitas vezes o paciente não consegue, ele nunca vai chegar para você e falar assim, eu quero preencher minha têmpora. Isso não vai acontecer. Só que imagina que se você pega um paciente desses, que tem essa têmpora assim, e você faz um top model look e bota um malarzão até aqui do lado, o que vai acontecer? Esse buraco vai ficar parecendo maior ainda. Aí o paciente vai fazer assim, ó. Sabe? Ou seja, muitas vezes, para fazer um malar num paciente jovem, eu preciso botar um pouquinho ali na têmpora, para deixar isso mais suave. Isso se chama escultura de face, e não preenchimento de malar especificamente. E aí o meu paciente, André, mas a minha paciente chegou para mim e falou assim, eu quero preencher o meu malar. Daí você vai falar assim, olha, para você, eu quero fazer um malar, eu quero um top model, eu quero ficar com aquele rosto bem marcado. Aí você, como profissional, vai diagnosticar e vai falar assim, olha, para fazer isso que você quer, eu preciso preencher um pouco a sua têmpora. Não, mas eu não quero a têmpora. Então você não pode ter um malar desse jeito. Porque você não é um malar, você é um rosto. Na verdade, você é uma pessoa inteira, né? Então, assim, se eu tiro uma foto de antes e de depois só do malar, tudo bem, o malar ficou lindo, desenhado. Só que no seu rosto, esse malar exagerado vai ficar sem harmonia. E aí eu não estou fazendo harmonização facial, estou fazendo desarmonização. Começa a construir um avatar. E é isso que eu não quero que a gente faça. Então, essa capacidade de diagnóstico e de convencimento do paciente vai depender do quão você está calibrado para enxergar isso. Eu já falei para vocês hoje, a gente só é capaz de reproduzir o que a gente conhece. Então, eu preciso calibrar os meus olhos para identificar os elementos discordantes daquela face. E qual é o elemento discordante daquela face ali naquele lugar? A têmpora. Ah, mas essa têmpora não me incomoda. Beleza, não te incomoda se você não fizer o malar. Como que a gente vai trabalhar na têmpora? Vejam lá. Eu vou fazer uma linha que tem como limite superior a separação entre a fronte e a têmpora. Então, eu tenho aqui, ó, exatamente, se eu botar o dedo aqui, queria que vocês fizessem isso aqui, ó. Tem que ser forte. De preferência, a mão direita lá do lado esquerdo. Ó. E vai, não é aqui na sobrancelha, não é aqui na orelha, é no meio do caminho, ó. E a gente vai fazer com bastante força para a gente sentir esse calombo, que é exatamente onde termina a fronte e começa a fossa temporal.
Esse é o meu limite mais superior de preenchimento de têmpora. Porque se eu passo dali, eu estou em fronte. E fronte é outra pegada. É uma área de extremo risco. E a gente trabalha de outro jeito. Então, esse aqui é o meu limite. Qual é o limite inferior? O limite inferior, na verdade, ele vai ser o limite inferior da área de sombra que eu tenho no meu paciente. Então, eu vou olhar o paciente, vou ver onde é que está o buraco, onde é que está aquela concavidade, e o meu limite inferior vai ser no limite inferior da minha concavidade. Então, eu não tenho uma regra. Vai ser para cada paciente, esse limite inferior vai ser num lugar diferente. Extensão. A extensão pode ir até juntinho do cabelo, e quanto mais para trás eu estou, mais próximo eu estou da artéria temporal, que geralmente porque existem muitas variações anatômicas, mas geralmente ela passa mais próxima à implantação do cabelo. Tá? E o limite anterior é o contorno da órbita, o contorno ósseo da órbita, exatamente essa região. Então, mapeei no meu paciente exatamente a área que eu quero trabalhar. E aí, vamos definir algumas informações. Como eu falei para vocês, o nosso plano aqui é o subcutâneo. Eu vou trabalhar nessa gordura mais superficial. Vou trabalhar com cânula, de forma alguma a gente vai utilizar a agulha nessa região. Retroinjeção, o que é retroinjeção? Eu entro com a cânula e venho apertando o êmbolo e puxando ao mesmo tempo. Tá? É igual embreagem e acelerador. Vai apertando e puxando. E essa retroinjeção, ela vai acontecer em leques. Eu vou mostrar para vocês no vídeo. E a quantidade de material, entenda que assim, eu tenho um vaso importante ali. Eu vou trabalhar de forma a tentar me proteger o máximo possível desse vaso. E uma das coisas que vai me dar proteção é a quantidade de material que eu vou botar. Porque se eu estou colocando sobre, se eu entendo que o vaso está aqui na fáscia, né, a artéria, se ela está aqui na fáscia temporal, e eu estou colocando no subcutâneo, se eu botar muito material, e de um material mais denso, eu tenho mais chance de apertar esse vaso. Então, a gente vai trabalhar com um limite de quantidade. Tá? Não é uma definição. Eu vou pedir que vocês usem em torno de meia a uma seringa por lado, por sessão, no máximo. Meia a uma seringa. Ou seja, qual é o máximo que eu vou gastar naquele dia para fazer uma têmpora? 2 seringas. Para vocês que não trabalham ainda com harmonização, é importante entender que a cânula, ela não vai... Uma vez eu entrei com a cânula, eu não mudo de direção lá dentro, ela não anda dentro do tecido. Por quê? Porque eu tenho resistências, eu tenho fibras no meio do tecido. Por mais que o meu tecido tenha menos fibra, ele tem fibra. Então, aqui na têmpora, por exemplo, eu consigo ver a cânula. Vocês estão vendo a cânula. Quando eu estou mais profundo, por exemplo, numa gordura profunda, eu não enxergo a minha cânula. Eu não vejo. Então, eu tenho que ter certeza onde ela está. E eu tenho que entender que não adianta eu entrar numa direção, querendo ir para lá, e achar que depois que eu entrei lá, eu vou fazer assim e ela vai, porque ela não vai. Ela não vai, e vocês vão botar o produto no lugar errado. Então, a cânula, ela não... Eu quero mudar de direção, eu tenho que sair... Não preciso sair pelo buraquinho, mas eu tenho que chegar até aqui fora, mudar a direção e entrar de novo. Porque ela não caminha. Aqui é muito fácil de eu enxergar que essa cânula, ela parou ali. E dali ela não vai mais. Se eu não estivesse vendo a cânula, eu poderia imaginar, na hora que eu virei, que a cânula estava para lá. Se eu não estou enxergando a cânula, eu vou achar que ela está na direção de onde está a minha seringa. E ela não está. Beleza? Então, tem que sair e entrar de novo. Agora, eu vou pedir, Denis, Marcelo, que aumenta o som para eles, tá? Bastante, porque eles vão ouvir meu áudio agora aqui no vídeo. Esses são vídeos de celular. Eu peço desculpas pelo amadorismo, mas eu vou mostrar vídeos bonitos também. Só que eu acho que eles são muito didáticos. Tá? E é o passo a passo do que a gente vai fazer no preenchimento da têmpora e que vai ser igual em outras áreas. O preenchimento ele tem o primeiro passo, marcação. Eu marco a área que eu quero trabalhar.
Segundo passo, eu tenho que entrar com a minha cânula. Só que a cânula não fura, ela é romba. Então eu tenho que fazer um buraquinho na pele para poder a cânula entrar. Para eu fazer esse buraquinho na pele, eu tenho que anestesiar, porque dói. Se você enfiar uma agulha, dói no paciente. Então eu tenho que fazer uma anestesia para anestesiar a epiderme. Entendam que o que eu quero é trabalhar na atividade sensorial das células de Merkel, que são células que estão na camada basal da epiderme, que é muito fina. Se eu entro demais com a agulha para anestesiar, eu vou anestesiar a derme, que está aqui embaixo. E na hora que eu entrar com a agulha para fazer o furinho, vai doer do mesmo jeito. Então, só para vocês poderem fazer uma anestesia decente de pertuito, que é de furinho de entrada, tem que entrar só o biselzinho e às vezes sentir até um pouco de resistência do êmbolo, porque a epiderme é mais rígida, mais dura, um tecido muito celular, né? E aquela pápulazinha esbranquiçada daquela elevação. Isso é a anestesia de pertuito certa. Fez essa anestesiazinha da epiderme, a gente vai fazer uma pega de tecido com a mão. Tudo isso eu vou falar agora no vídeo. Eu vou pegar o tecido com a minha mão, vou vir com uma agulha. Essa agulha tem que ter um calibre mais grosso do que o calibre da minha cânula, porque ela vai abrir o espaço para a minha cânula entrar. Lá dentro, a cânula caminha no meio do tecido. É como se fosse o esmalte. Eu furei o esmalte com uma broca de alta rotação e lá dentro eu posso ir com uma baixa rotação, que é mais mole. Não é isso? Então, a derme a epiderme é mais dura, eu furo com uma agulha, depois eu entro com a cânula por esse buraquinho e aí vou caminhando pelos tecidos lá dentro. Então, ó, marquei. Depois que eu marquei, faço a anestesia do pertuito. Depois eu faço uma pega com o meu dedo. E essa pega ela vai ser diferente se eu quiser ir para o subcutâneo ou se eu quiser ir para o fundo. E aí depois eu vou mostrar isso para vocês. Faço a pega, pego a minha agulhazinha do pertuito, entro um pouquinho com ela, não solto a minha pega, entro com a agulha, tiro, alguém me dá a cânula, porque a minha mão está segurando aqui o tecido, e aí eu entro com a minha cânula e vou para o lugar que eu quero. E aí eu vou enchendo aquilo dali, tá certo? Depois que eu enchi, eu manipulo, dou uma olhada e vejo se eu preciso encher mais algum outro lugar. Preciso encher pontualmente esse lugar ou aquele, aí eu vou e marco pontualmente esses lugares, vou lá e boto mais um pouquinho de material. Essa é a sequência que eu vou mostrar agora para vocês e é a sequência que a gente vai fazer em todo o rosto. Todo preenchimento, ele segue essa mesma sequência. Marca, anestesia, fura, entra com a cânula, coloca o material, manipula e avalia. Avaliou, marca de novo onde precisa, entra com a cânula e bota. A única diferença é que pode ser que eu não trabalhe com cânula, trabalhe com agulha, aí eu vou pular algumas etapas, tá bom? Tudo bem? Com relação à marcação, então definimos o limite superior, definimos o limite da órbita e vimos mais ou menos até onde a gente ia aqui embaixo, tá? Eu não gosto de trazer esse preenchimento até o limite de arco zigomático, porque senão eu deixo o paciente mais redondo, tá? Então isso aqui, ó, eu quero nivelar, então ele acaba morrendo em 0, mais ou menos por aqui. Agora, o videozinho de lá, anestesia de pertuito e o furinho que a gente vai fazer.
minutos. Pertuito, então, viu? Anestesia bem superficial, a gente faz aquela pápulazinha, e aí agora a pegada e o preenchimento. Você viu que eu segurei, entrei com pertuito e não soltei. Isso me facilita muito trabalhar. Ó, vou mudar a direção, viu? Fui até mais no final, mudei a direção, entrei no outro. Você viu que eu marquei aqui, ó, o limite externo, e aí eu vou fazendo a retroinjeção até chegar nessa linha. Dali eu paro de apertar. Aí já foi quase uma seringa. Beleza? Fui enchendo, 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 olhando. Não aspiro com a cânula. Não há necessidade. A chance de você ter aspiração positiva é quase nula, tá bom? E eu trabalho com a cânula 22G. As cânulas, para quem não conhece, elas têm diferentes diâmetros. E existem artigos mostrando que cânulas muito finas têm capacidade de perfurar. E por que eu uso a cânula? Para não perfurar. Então, a cânula 25G já mostrou que ela pode perfurar. Então, eu trabalho com a 22G. O dia que aparecer alguma coisa que a 22G também perfura, eu vou aumentar o calibre. E, consequentemente, eu vou botando até que eu tenha, sempre que eu tenha a segurança que a cânula me oferece. Eu trabalhei durante muito tempo fazendo pertuito inferior. O que acontece? Entende que na hora que eu entro com a cânula, eu crio um espaço por onde a cânula passou? Né? Eu fiz o buraquinho, entrei com a cânula, eu criei um espaço. Toda vez que eu entro com o pertuito por baixo, em qualquer área do meu rosto, eu tenho chance de, pela gravidade, esse produto descer pelo caminho da cânula. Entendeu isso? Então, assim, eu vi já vários casos. Quando a gente trabalha em curso, a gente tem uma casuística muito grande. É diferente de consultório, que você atende, por mais que você atenda muito paciente, não é igual um curso que você atende um monte toda hora. E aí, quando você faz as revisões, você vai avaliando, né, as coisas. E eu já vi muito paciente de preenchimento de têmpora que voltava com um pouquinho de volume assim para baixo. Eu já vi paciente de fazer preenchimento de lábio, que entra com a cânula aqui na pele, ó, e o paciente volta com dois palitinhos aqui, ó, para baixo. Eu já vi isso em vários casos. E aí depois, o que a gente fez? Protocolamos que sempre que possível, a gente vai botar o pertuito por cima. Sempre que possível. Porque se por acaso o material extravasar para cima, ele vai, de um modo geral, primeiro que ele não tem muita força para subir, porque é contra a gravidade. E segundo que se na hora de eu manipular eu ver que saindo material aqui, eu travo aqui, espremo, tiro o material que está aqui e aí eu deixo ele no lugar. Então a chance dele marcar aqui para cima é muito menor. Quando eu estou fazendo um malar, por exemplo, para mim não existe fazer malar entrando por baixo. Porque sempre quero fazer um malar assim, ó, para cima. Então, toda vez que eu entro por cima no meu malar, eu tenho, se o meu produto for para o caminho da cânula, ele vai para cima. E se ele for para cima, melhor ainda para mim.
porque é para onde eu quero que exatamente o meu desenho vá, tá? Então a gente vai entrar na têmpora por cima. Terminei de preencher, tá vendo que está tudo emboladinho? Quando o paciente tem a pele mais aderida, ele vai sair assim. No caso da Ive, que tinha mais espaço, eu vou manipular e vocês vão ver que vai começar a ficar mais uniforme. E aí, depois que eu terminar de manipular, o que eu vou fazer? Eu vou lá para frente da paciente, abaixo na altura dela e olho ela bem de frente. E aí eu vou pontualmente, marco as áreas que ainda tem um pouco de depressão, onde eu quero botar mais um pouquinho de material, que é o que a gente vai fazer nesse segundo vídeo. Eu vou buscar áreas que ainda estão côncavas, que eu ainda preciso preencher. Virei, viu a saída da cânula para baixo, estava com a marquinha branquinha lá do lapisinho. Aí agora eu não vou mais manipular puxando, porque agora eu só quero acomodar aquele pedacinho. Então eu faço uma pressão mais digital. Agora a gente vai lá atrás. Olha a marquinha da cânula lá, ó, branquinha. Virei para baixo. Vocês vão olhar que vai ter uma hora que ela vai dar uma apertadinha quando passa pelo septo. Ó, viu? Porque eu tenho que romper uma estrutura ligamentar aqui quando eu entro por baixo, então pode incomodar mais o paciente. Nesse caso, eu sabia que eu não ia ter produto extravasando, porque veja como é que eu estou bem pertinho do meu limite de marcação. Você que perguntou da marcação, repara que eu estou entrando bem pertinho. Então, caso eu opte por entrar por baixo, eu tenho que entrar ali no limite da minha área, porque se ele descer um pouquinho, ele ainda está onde eu quero que ele fique. Pronto. E está aqui o resultado da Ive. Preenchimento, 2 seringas de volume de cada lado. Eu não fiz uma projeção. Entende que eu não quero projetar o meu tecido, eu quero só encher, nivelar esse tecido, para a gente deixar isso mais igual, tirar esse aspecto mais afundadinho do rostinho dela. Tá? Aqui a gente já tinha tirado também coloquei a hialuronidase nela aqui, para tirar essa bolsinha
Aí, óbvio que ela ficou com a olheira que ela tinha antes, afundada. Daí, depois disso daqui, tem que preencher novamente. Então, se o paciente ele chega para você e você identifica que tem que tirar, por exemplo, com hialuronidase, essa bolsinha daqui debaixo dos olhos, tem que deixar muito claro que depois da remoção, você vai ter um buraquinho e você vai precisar preencher novamente. Ah, mas eu não tenho dinheiro para preencher novamente. Então, você escolhe se você quer ficar com essa bolsinha ou se você quer ficar com afundado. Tem uma frase que eu falo muito nas minhas aulas que é a seguinte: não se pode ter tudo na vida. Quando o paciente começa a surtar, manda essa. Não se pode ter tudo na vida. Tem várias coisas que eu também queria ter e eu não vou ter. Tranquilo. Ah, mas eu queria que ficasse mais esticado. Pô, mas não dá. Ah, mas eu queria que tirasse isso, mas que não ficasse afundado. Não dá. Não se pode ter tudo na vida. E aí você começa a dividir com o paciente a decisão de fazer ou não fazer as coisas.